Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais de TV, canais abertos, ou pela Sky, ou aqueles que também nos veem pelas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que compartilham os nossos assuntos, os nossos temas, são muito bem-vindos, participam conosco, são nossos irmãos. A todos a paz do Senhor. Eu quero apresentar aqui nesse programa nosso, hoje o Ministério é Maior que a Vida, continuar com os pastores Francisco Damiani. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Todos, paz do Senhor. Guilherme, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Nós hoje vamos abordar um assunto importante e nós precisamos intensificar e aperfeiçoar esse tipo de trabalho naquilo que o Senhor orientou lá há alguns anos atrás, na vida da igreja, e é muito importante, que são os grupos de assistência. Só uma introdução nisso para os irmãos entenderem por que foram criados os grupos de assistência. Os grupos de assistência foram criados na metade da década de 80, mais ou menos. Porque as igrejas nessa época cresceram muito. A década de 80 foi um pulo de crescimento. E nós não tínhamos, nós como um grupo de pastores voluntários, e todos tinham as suas ocupações, e você não tinha, por exemplo, como atender uma igreja com 200, 300 membros, um pastor só. Então o Senhor orientou que a igreja fosse dividida em grupos e cada grupo fosse colocado, de preferência, um diácono, se você não tivesse diácono suficiente, um obreiro que fosse um pouco mais experiente, maduro, para estar à frente desse grupo, para que toda a igreja fosse assistida. Então você tem 200 pessoas, 200 membros, você tinha 5 grupos de 40. Então, você atender 40 é mais fácil que você atender 200. E toda semana, esses diáconos, obreiros, prestavam informações ao pastor sobre o andamento dos seus grupos e como eles iam. Então, assim surgiram os grupos de assistência. E hoje nós vamos falar como os pastores, como os ministérios dentro das suas igrejas trabalham com os grupos de assistência. Eu começo por você, Damiani. Amém. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Nós queremos, antes de entrar no assunto, ler o texto que contribui com essa introdução do pastor Amadeu, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 18, versos 21 e 22. E diz assim: E tu, foi um conselho de Jetro, que era o sogro de Moisés, para o próprio Moisés também, para que houvesse uma melhor governança ali do povo. E o texto diz assim, 18 e 21, E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre ele por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Verso 22 diz assim, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Então esse texto aqui já é uma elucidação daquilo que é o grupo de assistência. O pastor Amadeu, ele colocou muito bem que o pastor da obra, nós optamos por isso, de não sermos remunerados. Então nós temos nosso trabalho diário, cotidiano, temos a família e também a grande preocupação com o rebanho, E as igrejas, elas precisam de assistência, Então, o grupo de assistência, nós podemos classificar eles assim como um grupo que tem a função antes do culto e uma função após o culto. Não é isso, Amadeu? A função antes do culto é aquela função de buscar
ir na madrugada, buscar o culto profético, buscar os dons espirituais para aquele dia, tendo em vista que, como há vários grupos, há sempre uma escala de semana para cada um respeitar. Na segunda-feira um grupo, na terça-feira outro grupo, na quarta-feira outro grupo. E aí eles buscam, então, os dons, buscam a direção do Senhor, não eximindo que os outros grupos também participem, né? Não excluindo os outros grupos. E, como falamos, e o pós-culto? O pós-culto é a assistência que é tão necessária depois do culto. Então, uma irmã, o varão, o jovem vão dar aquela assistência que é tão assim peculiar no nosso meio e que Deus tem abençoado. Eu acho que isso é uma coisa muito assim extraordinária nos grupos de assistência, né? Ô Guilherme, só para poder você partir disso para a sua palavra. No Trombetas e Festas, nós tivemos, aliás, nas nossas reuniões, havia uma dificuldade muito grande em se programar a igreja para o trabalho de evangelização, porque ficou uma coisa assim muito pulverizado, né? E não tinha, o primeiro, por exemplo, o primeiro Trombetas e Festas, nós tivemos muita dificuldade. O segundo, um pouco menos. Aí no terceiro Trombetas e Festas, nós entramos com os grupos de assistência. Quando nós trabalhamos os grupos de assistência, no terceiro, o resultado foi impressionante. Eu queria que você falasse sobre isso. Pastor Amadeu, como o pastor Francisco já citou na questão de como funciona um grupo de assistência, como se fosse uma igreja menor, uma né? igreja dentro da outra igreja, uma Exato. pequena, uma mini igreja, né? Então a pessoa que está governando, no caso um diácono, um obreiro mais maduro, ele tem essa facilidade, esse acesso àquele determinado grupo. Então, para certos tipos de trabalho, inclusive a questão da evangelização, dentro do exemplo do Trombetas e Festas que o senhor citou aqui, é importante a gente salientar que é mais fácil você trabalhar com a porção menor, que a pessoa vai estar mais próxima, vai estar mais junto, vai ter mais uma questão de relacionamento mais próximo, mais rápido, acessível, e isso com certeza, né, traz resultados. Os governos fazem isso muito bem, né? Tem os seus auxiliares, Exato. Tem os seus, eles chamam, né? Os cooperadores. Assessores, né? Os ministros, por exemplo. Tem o governo, tem um que vai ser responsável por uma área, por outra, saúde, educação, justiça, segurança e tal. Então, dentro da igreja, quando você coloca esses grupos, eles, como você falou bem, você tem um grupo menor para administrar. Agora, Guilherme, você está falando sobre evangelização, continua, depois eu vou fazer uma observação. E nisso daí, a questão principalmente o Trombetas e Festas, a parte de organização, como o nosso público foi um público na casa dos milhões, bilhões até, né? Porque abrangeu o mundo todo, mas mesmo assim a gente não pode deixar de lembrar aquele trabalho local que a igreja desenvolveu. E isso é primordial e você compara uma igreja que trabalhou os grupos de assistência com outro que não trabalhou, você vê um resultado totalmente diferente. Agora, Guilherme, veja só, nós estamos falando para pastores, né? E as reuniões nossas de unção e ordenação, nós temos conversado sobre esse assunto. Porque o nosso ensino é no dia a dia, é na nossa vivência, na nossa prática, exato. Então, veja uma coisa. No Trombetas e Festas, eu quero pegar o Trombetas e Festas para a gente entrar dentro desse assunto que você entrou de evangelização. O senhor deu uma revelação que foi muito importante para nós trabalharmos com os grupos de assistência. Quais foram? Tem muito assunto sobre o grupo de assistência. Vamos falar sobre culto profético, vamos falar sobre EBD, sobre um monte de coisa. Tem muita coisa para falar. Mas vamos pegar aqui sobre a evangelização de uma forma geral, usando o Trombetas e Festas. O que o senhor tinha orientado?
O senhor disse que o Trombetas e Festas tinha 3 etapas, estão lembrados? Hã? Sim. Eu gosto, interessante, eu não sou detalhista, mas quando o senhor dá algumas revelações de detalhes, eu gosto, porque há um resultado nisso. Quando o senhor revelou que o Trombetas e Festas tinha 3 etapas, eu estava com a igreja de Castanheiras e eu disse o seguinte: bom, então as 3 etapas, a primeira etapa é o antes, durante e o depois. Né? Mas quem vai fazer esse trabalho? O grupo de assistência. Então, nós reunimos toda semana, aqueles dias, com os chefes de grupo de assistência. Como é que você está trabalhando antes? Não, eu estou trabalhando com o Zap, eu estou trabalhando com o telefone, eu estou trabalhando com e-mail, eu estou trabalhando com os convites aos colegas de trabalho, aos colegas na faculdade, aos amigos, aos familiares. Então, você colocou as pessoas, você mobilizou o chefe do seu grupo e o chefe do seu grupo mobilizou o grupo dele. Quem fez isso bem, Damiani e Guilherme, o resultado triplicou o número de convites, foi 3 vezes o número de membros da igreja. Exatamente. Aí o que acontece? Né? Aí você tem o antes, grupo de assistência. Botou o grupo de assistência para trabalhar no antes. Aí você chamava cada um e conversava com cada um. Durante, o seu grupo de assistência tinha, no dia do evento, os seus convidados. Então, eles mapeavam seus convidados. Então, meu grupo de assistência tem 70 convidados. Cada irmão é responsável pelos seus convidados e tal. Você faz o trabalho. Então, era o dia, olha, hoje é o dia. Você olha, amanhã é o dia, hoje é o dia e tal. Você quer que pegue você e tal, aquela coisa. Trabalhamos isso no grupo de assistência. Isso foi o durante. E o depois? Os que vieram ou os que assistiram por YouTube. Quem fez isso, Damiani, teve um resultado espetacular na igreja. Nós tivemos crescimentos impactantes em quem fez isso. Isso é um trabalho, Guilherme, do pastor. O pastor precisa estar atento a isso, porque ele é o governo da igreja. E nessa experiência que o senhor contou, pastor Amadeu, da questão da evangelização, é importante a gente salientar o valor de uma alma, né? Porque todo o trabalho, porque é um trabalho, é um zelo, é uma dedicação, o pastor está atento, o pastor olhar tudo isso e designar uma pessoa no espírito capacitada para ter o trato com as ovelhas, preparar o seu grupo nessa questão de evangelização, porque o valor de uma alma é muito importante, né? Para o Senhor. Então, nada no nosso trabalho, na obra, ele é em vão, principalmente na questão evangelística. Então, quando você lida com um grupo mais reduzido, com um grupo de assistência, você gerencia os grupos na sua igreja, com certeza o resultado vai ser mais eficiente. Pastor Gedeuti dizia, ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. E essa experiência que ficou do Trombeta em Festa, os grupos que trabalharam isso, eles continuam trabalhando. Interessante que a gente vê dentro da igreja aqueles grupos que mais se desenvolveram ali, receberam seus convidados, deram assistência depois, e muitos têm vindo, têm se definido, né? Esses grupos continuam operando dessa mesma forma e tem sido assim uma grande experiência para a igreja nesta hora. É um alívio, né, para o ministério, né? A gente vai falar muito sobre isso aí, mas o grupo de assistência funcionando dentro de uma igreja é uma bênção para o ministério. É assim, algo que você vê o resultado, né? Você vê a bênção do Senhor operando ali.
como nós começamos a falar aqui, né? No culto, no pós-culto, né? E durante a semana, aquela preocupação. Uma coisa que me encanta são as visitas que são feitas também. Isso é. Agora, isso que você está falando, Damiani, é muito importante, porque dentro da igreja, eu fui pastor de igrejas grandes, né? Que tinham... Eu cheguei a ter, dentro da igreja de Praia da Costa 4, tinha grupo de assistência com mais de 100 pessoas, num grupo, tá? Então, veja, mas você tinha outros grupos com 40, 35, e tinham 6, 7, 10, e você não conseguia remover uma pessoa daquele grupo de sempre de 35. Você tirava 20, daqui a pouco eles voltavam. É verdade. Por quê? Porque aquele grupo de assistência grande era extremamente operoso. Madrugada, subia para Monte Paurá, entendeu? Marcava, fazia grupos para visitar o hospital, para fazer, entendeu? Rapaz, e cada experiência, para cada experiência. E o pessoal, eu sempre digo o seguinte, Guilherme, que o pessoal, o irmão, a ovelha, ela gosta de trabalhar. Ela quer trabalhar. Quando você pega, às vezes, um capitão de grupo, porque cada um tem sua natureza, né? Às vezes ali, aí você vê que eles querem migrar para outro, porque o outro tá na ponta dos cascos, né? Visitando, vendo, fazendo vigília, fazendo a madrugada, até mesmo essa parte física da igreja, a limpeza da igreja. Esse dia eu saí da igreja lá, daquele grupo de irmã limpando, eu disse, opa, cuidado, aquela alegria, aquela bênção. Exato. Né? É interessante isso, né? O grupo de assistência, o grupo de assistência é bem, é uma expressão que existe aí fora, né? Bem azeitado, quer dizer, azeitar aí porque é do espírito, né? Um grupo bem colocado, com dons espirituais, integrado nas visitas. A igreja, se você tiver, você não vai conseguir ter todos os grupos na mesma posição, mas se você tiver a maior parte da igreja com grupos bem assim, entrosados e funcionando desse tipo, você tem na evangelização, o resultado é muito importante. Isso é interessante, pastor Amadeu, o que o senhor está dizendo, porque o resultado de uma eficiência dos grupos você vê dentro da igreja, dentro do rebanho. Isso é uma coisa que deixa a igreja mais feliz. É o novo convertido. Claro. O novo convertido, a igreja, quando vê o resultado daquilo que ela gerou, é maravilhoso, é benéfico demais para o rebanho. Agora, vou colocar uma pergunta para você aqui que não estava no script. Então você vai ter que se virar para responder. Vamos lá. Nós falamos, o Guilherme falou a princípio, que o grupo de assistência é uma pequena igreja dentro da igreja. Então, quando você tem a pequena igreja dentro da igreja, ali você tem criança, você tem adolescente, você tem senhoras, você tem famílias, não é? Então, isso é muito importante, isso é o que eu quero colocar com você agora. Esse obreiro, esse diácono que está nesse grupo de assistência, ter o controle espiritual, material de tudo desse grupo. Esse é um ponto, eu creio, Amadeu, que é um ponto-chave do grupo de assistência e da existência do grupo de assistência. Ou seja, é a pessoa que o ministério tem que ver, ele tem que conhecer para colocar diante do Senhor, para ser responsável por esse grupo. Ou seja, não pode ser qualquer pessoa. Você tem 200 pessoas, né, Damiani? Exato. Aí o seu diácono diz assim, pastor, eu estou com um problema com essa família aqui. Aí qual família? Você tem 200 membros. Exato. Aí o diácono diz, não, essa família está com uma dificuldade. Aí o pastor diz assim, vamos trazer essa família no grupo de intercessão. Exatamente. Para nós colocarmos essa família. Então, esse diácono, então ele está administrando ali, isso é muito importante. Importante. Então, isso que eu estou falando, é você achar a pessoa certa para, ou você achar, às vezes você não tem a pessoa ideal, mas é o ministério, ele vai coloca, ele vai dar as condições de trabalhar, né? Você falou uma coisa importante aí, e que é difícil para a gente fazer isso, mas é equalizar os grupos de assistência. Eu peguei uma igreja recentemente também, que tinha alguns grupos que estavam lá na ponta, outros lá se acabando e tudo, e nós fomos ver. Aí um grupo tinha dons, o outro não tinha. O outro tinha 5 instrumentistas, o outro não tinha nenhum. E aí a gente foi, botamos a igreja para orar, o grupo de intercessão para orar, porque ninguém quer sair, não.
Para você pegar um instrumentista de um grupo para botar qualquer um que... Porque você tem um grupo que funciona e outro que não funciona. Essa é a dificuldade. Aí entra o governo também. A posição do pastor aí é muito importante. Aí você tem que equalizar, mas também sem prejudicar o outro grupo, porque também não adianta você esvaziar muito ele, aí vai acabar não funcionando nenhum dos dois, né? Mas isso é algo assim que surgiu no nosso meio, e como o próprio texto diz aqui, né? Para aliviar a carga, né? Pois é, o texto é muito importante, porque às vezes nós estamos partindo do princípio, eu sou um pastor, mas eu tenho uma vida secular, você tem, Guilherme tem, aí você chega na igreja, lá você tem 300 pessoas, então você não tem noção, foi o que aconteceu com os apóstolos. Exatamente. Entendeu? O crescimento foi tão exagerado, de 120 e poucas pessoas, havia outros irmãos de outros lugares, né? Mais de 400 e tal, o texto bíblico fala. Mas de uma igreja pequena, você passa por 8 mil. 8 mil. Em questão de 2 eventos. Entendeu? Então é o seguinte, como é que você vai atender isso? É a mesma coisa da igreja. Então você tem os grupos, aí aquele obreiro ali está reunindo com aquele grupo, está vendo quem está vindo, quem está participando. Então, aí ele vê aquilo e o pastor, quando reúne com ele uma vez por mês, ele dá toda a informação ao pastor do que está acontecendo com o seu grupo, com o dele e tal. Então o pastor tem noção de tudo que está acontecendo na igreja. O grupo de assistência dentro da igreja foi uma revelação maravilhosa do Senhor, uma preciosidade. E ainda dentro dessa questão da evangelização, como o Guilherme abordou aqui, você pode ver uma coisa. Você, por exemplo, eu vejo lá os grupos que mais assistem. Todo mundo que chega na igreja já vão em cima, vão assistindo tudo. Aí a pessoa chega, pastor, eu agora estou querendo ficar aqui, assim, amém. E você já escolheu algo, não, eu quero ficar no grupo do irmão tal. E é sempre quase o mesmo grupo. E aí você não pode falar nada, porque então vamos botar você lá no grupo e tal. Às vezes é um familiar que está vindo, né? É interessante até, eu tenho uma igreja onde tem muitas pessoas idosas. E essas pessoas idosas, muitas vezes, elas tomam conta dos netos. Então chega final de semana, o neto lá, elas trazem. Até as crianças também, elas hoje também já estão entendendo que aquele grupo ali dá assistência, porque ora por elas, recebe bem na igreja e tudo isso. É uma grande bênção que nós temos. Nós estamos em cima da hora, né? Já passa depressa, né? O tempo está correndo hoje. Tempo depressa. Nós vamos, Francisco... A paz do Senhor, os nossos irmãos. Paz do Senhor. Nós vamos voltar a semana que vem dando continuidade a esse assunto, porque nós queremos mostrar para a igreja, e os pastores, os irmãos de uma maneira geral, a importância dos grupos de assistência para a igreja e para a vida do pastor, para o ministério do pastor, que o assunto nosso é ministério, então o grupo de assistência faz parte. Nós vamos começar a abordar nos próximos programas o que nós fazemos com os grupos de assistência. E nós vamos começar no próximo programa a falar o grupo de assistência e o culto profético. Qual a importância, você que está assistindo, né, você que é o diácono, né, nesse trabalho com o pastor, qual a importância do seu grupo de assistência no culto profético? E é um assunto que nós vamos tratar no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.